EJA, referente à primeira série do ensino médio. O tópico, conjuntos numéricos. Então, nesta atividade, ele diz o seguinte: em uma sessão de cinema, foi realizada uma pesquisa para verificar o número de pessoas que assistem a filmes de ação ou de terror. O resultado foi que 20 pessoas afirmaram não assistir a esses tipos de filme. As outras assistem a pelo menos um dos dois tipos. O tipo A é visto por 85 pessoas. O tipo T é visto por 52 pessoas, sendo que 50 assistem aos dois tipos. Então ele pede para a gente representar o problema no esquema e responder quantas pessoas foram entrevistadas, quantos espectadores gostam somente de filme de ação, quantos não gostam de filme de ação e quantos gostam tanto de filme de ação quanto de filme de terror. Então, problemas desse tipo nós vamos resolver utilizando a representação de conjuntos, tá? Então, olha só, ele já nos forneceu aqui um esqueminha onde este retângulo nós vamos chamar ele de conjunto, poderia chamá-lo de conjunto universo. O que seria esse conjunto universo? Foram as pessoas que foram entrevistadas. Então, o conjunto universo ele é formado pelas pessoas que foram entrevistadas. Aí dentro desse conjunto universo, nós temos dois conjuntinhos. Um que nós vamos representar por conjunto A, que são as pessoas que assistem ou que gostam de filme de ação. E o conjunto T, nós vamos representar as pessoas que gostam ou que assistem o filme de terror. E reparem que existe uma região comum aos dois conjuntos, que são as pessoas que assistem ou que gostam tanto do filme de ação quanto do filme de terror. Então, para fazer esse tipo de representação, eu vou passar um macetinho para vocês. Qual que é esse macete? A gente começar sempre pela intersecção desses dois conjuntos. O que é a intersecção desses conjuntos? São aquelas pessoas que gostam dos dois ao mesmo tempo, ou que assistem os dois ao filme de ação e gostam do filme de terror. Então, quantas pessoas que afirmaram que gostam dos dois tipos? São 50 pessoas que assistem aos dois tipos. Então, nessa região aqui, ó, eu vou representar com 50. São 50 pessoas que assistem aos dois tipos de filmes. Bom, agora vamos representar as pessoas que assistem ao filme de ação. Quantas pessoas que assistem o filme de ação? Esse aqui, ó, o tipo A é visto por 85 pessoas. Então, nesse conjunto A, nesse conjuntinho A aqui, eu tenho 85 pessoas. Só que, repare uma coisa, eu já tenho 50 pessoas dentro desse conjunto A, né? Então, como ele está falando que nós temos 85 pessoas que assistem ao filme de ação, então eu tenho que fazer 85 menos essas 50 pessoas que já responderam que gostam do filme de ação. Ela respondeu que ela gosta do filme de ação e gosta do filme de terror. Então eu vou fazer menos 50. Então nós vamos encontrar aqui 35 pessoas que gostam somente do filme de ação. Então olha só, se eu perguntar quantos elementos tem o conjunto A? O conjunto A tem 85 elementos. São 35 que assistem somente o filme de ação, mais 50 que assistem o de ação e o de terror. Agora, vamos representar os elementos do conjunto T, que são as pessoas que assistem ao filme de terror. Então, ó, o tipo T, ele é visto por 52 pessoas. Então,
Se ele é visto por 52 pessoas, eu tenho que subtrair aqui essas 50 pessoas que assistem o de ação e o de terror. Então, faço 52 menos 50. Então, eu vou ter aqui 2 pessoas que assistem somente ao filme de terror. E nessa entrevista, também nós tivemos um resultado que 20 pessoas afirmaram não assistir a esses tipos de filme. Então, nós temos aqui, ó, que 20 pessoas, ó, não assistem a esses tipos de filme. Então, aonde que eu vou representar essas pessoas? Do lado de fora. Então, eu posso escolher uma região aqui, ó, e colocar aqui 20. Então, quer dizer, essas pessoas, elas estão no conjunto, elas fazem parte do conjunto universo, que são das pessoas que foram entrevistadas, mas elas não assistem nem ao filme de ação e nem ao filme de terror. Bom, então, feito essa representação no conjunto, vamos responder as perguntas. Então, ele pergunta lá, quantas pessoas foram entrevistadas? Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar. Quantas que assistem ao filme de ação? Quantas que assistem ao filme de ação? 35 pessoas. Mais... quantas pessoas que assistem ao filme somente ao filme de terror? 2 pessoas, então mais 2. Mais 50 pessoas que assistem os 2 tipos de filme, tanto de ação quanto de terror, então mais os 50. E as pessoas que não assistem a nenhum dos 2 tipos de filme, né? Então, mais essas 20 pessoas aqui que responderam não gostar nem de ação e nem de terror. Então, somando isso aqui, ó, nós vamos ter 107 pessoas foram entrevistadas, né? Então, nós tivemos 107 pessoas entrevistadas. Então, 35 que gostam somente do filme de ação, 2 pessoas que gostam somente do filme de terror, 50 pessoas que gostam de filme de ação e de terror, e 20 pessoas que responderam que não gostam de nenhum dos 2 tipos, tá? Então, o item A são 107 pessoas. O item B. Quantos espectadores gostam somente de filme de ação? Olha, quantos que gostam do filme de ação? 85 pessoas gostam do filme de ação. Só que dentro desses 85 pessoas que gostam de filme de ação, tem 50 que gostam de filme de terror também. A pergunta é, quantos espectadores gostam somente de filme de ação? Então, somente do filme de ação eu tenho aqui 35 espectadores. Então, aqui nossa resposta, 35 pessoas gostam somente de filme de ação. O item C. Quantos não gostam de filme de ação? Então, quantos que não gostam de filme de ação? São as pessoas que gostam do filme de terror, e somente de filme de terror, né? E as pessoas que não gostam de nenhum tipo. Então, quantos que não gostam do filme de ação? Eu tenho aqui, ó, 2 pessoas que gostam somente do filme de terror, e eu tenho mais 20 pessoas que não gostam nem de ação e nem de terror. E a pergunta é, quantos que não gostam de filme de ação? Então, o que não gostam de filme de ação, nós temos aqui 22 pessoas que não gostam de filme de ação. E o item D, que ele pergunta, quantos gostam tanto de filme de ação quanto de filme de terror? Então, que eles gostam dos 2 ao mesmo tempo. Então, ele tem que gostar de filme de ação e filme de terror. Então, são esses que são representados pela intersecção dos 2 conjuntos, tá? Então, nós temos aqui 50 pessoas.